Um ponto P de coordenadas x, y no plano é representado por essa matriz coluna x, y. Assim como a matriz coluna x, y representa no plano ortogonal o ponto P de coordenadas x, y. Então você pode usar uma matriz para representar um ponto, um par ordenado. Sendo assim, o resultado da multiplicação dessa matriz pela matriz coluna, que teria as coordenadas x, y de um ponto, é uma matriz coluna que no plano cartesiano ortogonal necessariamente representa o que em relação a esse ponto original? Na verdade, essa multiplicação vai fazer uma rotação do ponto. Aqui ele fala a respeito de rotação e ele também fala sobre simetria. Para visualizar isso, primeiro a gente vai fazer a multiplicação e depois eu vou escolher um par ordenado, um ponto qualquer, só para que fique mais fácil de você visualizar no plano. Fazendo essa operação, lembre-se que para multiplicar matrizes você faz linha vezes coluna. Então aqui nós temos a matriz 0, menos 1, 1, 0, multiplicando a matriz XY. Você seleciona a linha na primeira vezes coluna da segunda. Então, a primeira linha vai multiplicar a primeira coluna. Elemento com o seu correspondente na mesma posição. Então, aqui você vai ter 0 vezes x, vai dar 0, e o menos 1 vezes o y, vai ficar menos y. 0 eu somo com menos y, quer dizer que esse primeiro valor seria menos y. O mesmo eu faço com a linha de baixo, segunda linha vezes primeira coluna. O resultado estará aqui na segunda linha, na primeira coluna. 1 vezes x vai ficar x, 0 vezes y vai ficar 0, x com mais 0, x. Esse é o resultado do produto. Agora, se você estudasse um pouco de computação gráfica, isso é até fácil de verificar, porque, como eu disse, na computação gráfica o pessoal usa muito esse tipo de transformação, de rotação, então é bastante usual e você teria essa habilidade já de identificar de cara. A minha sugestão é pense num ponto que inicialmente tinha coordenadas x, y. Depois dessa transformação, depois que você multiplicou as coordenadas desse ponto por essa matriz, a gente vai ter um novo ponto, que eu vou chamar de P', que terá coordenadas menos y, x. Menos y, x. E aí, a minha sugestão era que você fizesse uma representação qualquer. Escolha um ponto do plano, coloque o valor do x e o valor do y, números que você escolha. Eu vou fazer como exemplo o ponto P, coordenadas 2, 5. Quem seria o P'? De acordo com a transformação, neste lugar, a coordenada x vai ser o y do ponto original com o sinal trocado, portanto, menos 5. E neste lugar, que seria a coordenada y, vai ser igual ao valor do x do ponto original, valor 2. Se você olhar para esses dois pontos no plano, fica mais fácil de perceber essa transformação. Veja só, eixo y, eixo x, para a gente ter uma ideia. Y e x, o ponto P estava aqui no 2, 5. Vamos dizer que o 5 é aqui. E que, então, a minha representação do ponto P é esta. Comparativamente, onde estará o ponto menos 5, 2, o ponto P'? Menos 5 é esse tamanho, só que agora no eixo x e no lado negativo, menos 5. Então veja que este tamanho veio para o eixo x. E no y vai ser 2, ou seja, este tamanho veio para o y aqui. Então, o
y daqui caiu no x e o x daqui subiu no y. Então você está rotacionando no sentido anti-horário. Vou marcar o 2 aqui, mais ou menos por aqui. Este estaria representando o ponto P', nessa posição. Inclusive, um jeito de você visualizar é através dos triângulos retângulos que você fecha se você ligar cada um dos pontos à origem do sistema cartesiano, do plano aí. Deixa eu colocar um pouco mais fino para você ver mais facilmente. Você tem aqui um triângulo retângulo e você tem aqui o mesmo triângulo retângulo, só que foi girado. Ou aqui você também tem o mesmo triângulo retângulo. Então, o que houve foi um giro, uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Uma rotação 90 graus no sentido anti-horário, com o centro sendo 0, 0. É como se você fixasse esse centro e girasse 90 graus. É isso.